Primeiramente quero agradecer a Deus por esta oportunidade de iniciar uma campanha aqui na IPDA do bairro Santo Antônio, cujo tema é Chamado para o Arrependimento. Quero agradecer também ao pastor Valdinei por ter me concedido esse espaço de estar aqui. Louvo e agradeço a Deus também pela presença de todos vocês que estão participando dessa poderosa campanha, porque eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito para realizar na minha e na sua vida nesta noite, amém? Amém. Irmão, sem perda de tempo, pegue a vossa Bíblia, abra comigo no livro do profeta Zacarias, capítulo 1 e versículo 2, amém? Estava orando ao Senhor para que o Senhor revelasse um tema, e ao orar eu peguei minha Bíblia e falei assim: que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as mãos do Teu Espírito Santo debaixo das minhas. Glória e quando eu Deus, abri a Bíblia, meus amados irmãos, apareceu o livro do profeta Zacarias no capítulo 1 com o seguinte título: Chamado ao Arrependimento. E isso tocou fortemente no meu coração. E são 3 dias de campanha, irmãos. Então, fique firme nessa poderosa campanha, que eu tenho certeza que Deus tem algo para revelar no meu e no seu coração. O livro do profeta Zacarias está no meio de Ageu e de Malaquias. Está entre Ageu e Malaquias, para ajudar vocês a localizar. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais, glória a Deus, aleluia, e não sejais como vossos pais. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Continuando: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Agora eu quero que a igreja abra a vossa Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2, que é a mensagem que será pregada aqui nesta noite. Glória a Deus. Acabei de ler com vocês no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, no verso 2, que é o tema dessa poderosa campanha. Agora nós vamos ler o Evangelho de Mateus, que é a mensagem que será pregada nesta noite, capítulo 3 e verso 2. Aleluia, glórias a Deus. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, amém, irmãos? Deus já se faz presente no nosso meio. Essa campanha é do agrado dele, é da vontade dele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos trazer uma mensagem fortíssima para os nossos corações. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, contribuir para o crescimento espiritual da igreja. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora vamos lá comigo para o capítulo 4, verso 17, que diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Amém. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Vamos fazer um minutinho de oração, para que o Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo da verdade, possa falar fortemente conosco nesta
Nós não viemos aqui como se fosse mais um culto. Hoje o Senhor Deus tem um despertamento. O Senhor tem um alerta para nós nesta noite. A nossa vinda aqui tem um propósito. E Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Saiba você que nesta noite o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele tem uma mensagem para nos entregar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar e clamar ao Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade e pedir misericórdia, pedir perdão para o Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, buscar santidade, buscar graça, buscar força da parte do Senhor, porque sabemos que brevemente a igreja de Cristo será arrebatada. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente, que o Senhor me enche do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda todo impedimento, repreenda todo levante do inimigo, repreenda, meu Pai amado, toda palavra de maldição, toda obra de inveja, toda obra de macumba, de feitiçaria, magia negra, obra nas encruzilhadas, nas mata-virgens, repreenda pelo poder do Teu sangue, Senhor. Meu Deus, toma a Tua igreja nesta noite na palma das Tuas mãos, toma a minha vida nas Tuas mãos, meu Pai amado, como um instrumento, como um canal de bênção, como porta-voz dos céus aqui nesta noite, Senhor. Eu não vim aqui para agradar o homem, meu Pai. Eu não vim aqui, meu Pai amado, em busca de multidões. Eu vim aqui, meu Pai amado, para pregar a Tua palavra, para fazer a Tua vontade. Eu vim aqui, Senhor meu Deus, como uma atalaia nas Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Por isso eu lhe peço, meu Pai amado, traga revelação, confirma a Tua palavra, abençoa essa poderosa campanha, Senhor meu Deus. Meu Deus querido, meu Deus amado, traz um despertamento para nós, Senhor. Traz um alerta, traz uma mensagem que saia do Teu trono, meu Pai querido. Meu Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos, nos enche do Teu Espírito Santo, meu Pai querido. Repreenda toda tristeza, repreenda toda angústia, repreenda todo medo, meu Pai amado, repreenda toda distração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, faça cair fogo no céu, meu Pai amado, e queima o altar nessa noite. Meu Deus querido, meu Deus amado, fala fortemente com a Tua igreja, meu Pai querido. Repreenda, meu Pai amado, toda obra das trevas. Meu Deus, toda ferramenta preparada pelo inimigo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Meu Deus querido, toma minha boca, meu Pai amado. Toca minha língua, meu Pai amado, com as brasas do altar, Senhor, meu Pai. E nos enche do Teu Espírito Santo nesta noite. Nos enche com a Tua presença. Oriclama, lava furianda, lava cai. Meu Deus querido, meu Deus amado, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto, meu Pai amado. Estou disponível, meu Pai querido. Meu Deus, levantamos um clamor para Ti nesta noite. Porque o Senhor está vendo, meu Pai amado, quantas coisas estão acontecendo no meio do Teu povo. O Senhor está contemplando quantas coisas que têm acontecido neste mundo. O Senhor tem contemplado, meu Pai amado, o que tem acontecido na igreja, que não Te agrada, que não é conforme a Tua palavra. O Senhor tem, meu Pai amado, visto, contemplado muitas coisas que têm acontecido em nosso meio. Por isso eu lhe peço, meu Pai, confirma, revela e transmite, meu Pai amado, uma mensagem que saia do Teu trono nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Só quem pode, bata palmas e glorifique ao nome daquele que é, daquele que era e daquele que é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje é o início desta poderosa campanha, chamado ao arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Esse tema, meus amados irmãos, nos dias atuais, está no paliativo, está às escondidas, está massageado. O tema arrependimento nos cultos hoje em dia tem sido muito raro, tem sido muito irrelevante. E a gente vê que o nosso cenário atual, a gente vê que nos dias de hoje,
um tema como esse é de suma importância. Um tema como esse, meus amados irmãos, é de tão grande importância, porque a gente vê, meus amados irmãos, que as pessoas hoje estão distraídas, estão dormindo, estão em inércia, porque hoje o que está chamando a atenção, o que está nos holofotes, é cultos com o tema da prosperidade, cultos com o tema de bênçãos materiais, cultos com o tema portas abertas, e as igrejas lotam, porque as pessoas estão interessadas nos benefícios, mas as pessoas não estão interessadas em serem salvas, as pessoas não estão interessadas em serem libertas, as pessoas não têm interesse em conhecer a vontade de Deus, não querem conhecer o real propósito do Evangelho. E por isso, meus amados irmãos, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz pela oportunidade de ter levantado esta campanha, porque hoje tem sido raro. Hoje tem pessoas que são resistentes ao Evangelho da verdade, tem pessoas que são resistentes à palavra de vida eterna, a palavra que confronta, a palavra que abala o ego do homem. São poucos, meus amados irmãos, que têm interesse de ouvir uma mensagem que sai diretamente do trono de Deus. E são poucos os pregadores que têm o culhão de pregar a verdade. São poucas as pessoas que têm a coragem de pregar aquilo que Deus manda. Porque, meus amados irmãos, quando alguém prega aquilo que Deus manda pregar, essa pessoa é massacrada, essa pessoa é perseguida, essa pessoa não tem multidões ao seu redor, essa pessoa não tem aplausos do homem, mas essa pessoa é aprovada por Deus, é guardada por Deus e é cheia do Espírito Santo, porque a nossa glória vem de Deus e não do homem, a nossa honra vem do Senhor e não do homem. Porque o homem, meus amados irmãos, está sujeito a querer ouvir aquilo que lhe apraz, aquilo que o conforta, aquilo que o beneficia. E são pouquíssimas pessoas que querem ouvir a palavra da verdade. Porque a palavra do Senhor diz que chegará um tempo em que muitos teriam comichões nos ouvidos. E o que seria esta comichão? Inquietação, incômodo. Pessoas seriam incomodadas, sentiriam inquietas, sentiriam incomodadas em ouvir a verdade. Porque a verdade de Deus incomoda, a verdade de Deus confronta. A palavra de Deus leva o homem ao arrependimento, leva o homem para o caminho da salvação. Mas poucos querem morar no céu. Poucos querem morar no céu. Porque para morar no céu, tem que viver em santidade. E para viver em santidade, tem que conhecer a palavra de Deus. Para viver em santidade, tem que andar conforme a palavra do Senhor. Às vezes, muitas pessoas querem entrar no céu de qualquer jeito, mas, observando as Sagradas Escrituras, ninguém irá entrar no céu de qualquer jeito. Para entrar no céu, precisamos se moldar a palavra de Deus. Precisamos nos observar e nos examinarmos para saber aquilo que desagrada a Deus, aquilo que contraria a palavra, aquilo que contraria aquilo que Deus requer de nós. Quando a gente vai observar no ministério de João Batista, este João Batista era um homem simples, era um homem que não tinha riquezas e era um homem que não ostentava riqueza nenhuma, mas era um homem cheio do Espírito Santo que pregava uma mensagem de arrependimento, era um homem que confrontava o sistema religioso, era um homem que confrontava a hipocrisia, era um homem que confrontava o pecado, era um homem que pregava uma mensagem de vida eterna, era um homem que pregava uma mensagem de arrependimento, uma mensagem esta, meus amados irmãos, que é raro, muito raro, ouvir nos dias de hoje. E nós precisamos, meus amados irmãos, voltar a ser constrangidos pela palavra. A gente precisa voltar a ser confrontados pela mensagem de Deus.
Porque sabemos, meus amados irmãos, observando o mundo ao redor, quantas coisas têm acontecido. Guerras, rumores de guerras, tragédias, inundações, vemos disputas, dissensões, filho matando pai, pai matando filho, doenças incuráveis, o amor de muitos se esfriando, os homens andando perdidos e cegamente e caindo num profundo abismo. A gente vê que o nosso cenário atual, irmãos, está cheio de depravação. Sodoma e Gomorra fica no chinelo perto do cenário atual. O mundo conseguiu ser pior do que Sodoma e Gomorra. Vemos que o que era pecado hoje não é pecado mais. Antes, aquilo que era errado hoje não é errado mais. Hoje a gente vê pessoas aplaudindo crianças dançando funk. Hoje vemos pessoas aplaudindo jovens namorados que beijam na boca, que se prostituem, que deitam na cama e são aplaudidos. Antes, meus amados irmãos, isso era uma coisa vergonhosa. Antes isso era uma coisa, meus amados irmãos, de pessoas que não tinham vergonha, que não tinham pudor, e hoje se tornou normal. As pessoas nos dias atuais estão cegas, estão totalmente perdidas e iludidas com as doutrinas desse mundo. Porque enquanto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor ordena para que a criança cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo doutrina as crianças a escolherem o seu gênero. O mundo doutrina as crianças que não tem nada a ver beijar e apalpar os meninos. O mundo doutrina as crianças que não tem nada a ver ouvir funk, que não tem nada a ver dançar funk. O mundo doutrina as crianças que não tem nada a ver mexer no celular nos cultos. Enquanto a palavra está sendo pregada, tem mães e pais que deixam as crianças mexerem no celular, jogarem no celular durante a mensagem, e não doutrinam seus filhos a terem reverência no culto, a não terem reverência durante a palavra. Isso tem sido normal nos nossos dias de hoje, porque o celular tem se transformado em um meio educacional. Dá o celular para a criança, que com o celular ela fica quieta, ela fica em silêncio, e não permitem que as crianças tenham reverência e ouçam a palavra de Deus e aprendam. A gente está vivendo em um mundo totalmente corrompido. Até algumas igrejas estão permitindo a corrupção do pecado entrar dentro delas. A gente vê que o governo já está todo corrompido. O sistema desse mundo está depravado. O sistema desse mundo, meus amados irmãos, está totalmente alienado. Você está vendo porque uma mensagem como essa não atrai multidões? Porque quando João Batista pregava, quando Zacarias tinha profetizado aquela mensagem onde Deus fala acerca dos homens não serem iguais aos seus pais, não serem iguais aos seus antepassados que pecaram, que transgrediram as leis do Senhor, mas antes mandaram ele se converter, mandaram ele se tornar para o Senhor, só assim então Deus se tornaria para eles. Porque João Batista, aleluia, João Batista não era um pregador que pregava a teologia da prosperidade. João Batista não era um pregador que pregava bênção, que pregava só vitória, que pregava aquilo que o homem queria ouvir. Mas João Batista pregava sobre algo que confrontava o ego do homem. Aleluia, glória a Deus. E para o João Batista pregar a verdade, ele perdeu a cabeça. O João Batista pregar a verdade, o sistema governamental, o sistema mundano, acabou com a vida dele. Porque João Batista confrontava o sistema governamental, porque ele falou na cara de Herodes: Herodes, essa mulher que você está não é
tua, é do seu irmão Felipe. Fariseus e saduceus, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que vocês dois, essas duas classes de pessoas, fariseus e saduceus, estão se presumindo só porque são filhos de Abraão? Não sabeis que Deus pode suscitar essas pedras para serem filhos de Abraão? Por que vós presumais de vós mesmos? Por que vocês vivem de aparência, vivem em hipocrisia? Por que vocês são só belíssimos por fora, mas por dentro são sepulcros caiados, são cheios de ossos e apodridão? Por que vocês pregam algo, mas não vivem o que pregam? Por que vocês falam algo, mas não vivem o que falam? Porque o Evangelho de Cristo se resume em amor e misericórdia, e vocês não têm amor e nem misericórdia pelas almas. Porque pregar a verdade, pregar a palavra também é sinal de amor e misericórdia. Porque quem prega a verdade, meus amados irmãos, tem amor pelas almas, porque não querem ver aquelas almas viverem no engano, não querem ver aquelas almas sendo enganadas, sendo iludidas. Porque o que tem pregador de internet, o que tem falso profeta nos dias de hoje, enganando, iludindo, alienando, transformando as pessoas em massa de manobra, não é pouco, são vários. E se alguém não se levantar para pregar a palavra, se ninguém se levantar para pregar o que é pecado, continua sendo pecado. Segundo o casamento, continua sendo pecado. O homossexualismo continua sendo pecado. Se ninguém se levantar, meus amados irmãos, para pregar a verdade, muitas e muitas almas vão perecer e vão para o inferno, porque não teve ninguém para pregar a verdade para elas. Glórias a Deus, aleluia. Tem muita gente que não gosta de vir nos cultos de ensino. Tem muita gente que não gosta de vir nos cultos sobre arrependimento, sobre santidade. Glória a Deus. Porque estão cegas, estão conformadas com este mundo. Estão presas nas coisas desse mundo. Já querem estabelecer o seu reino aqui na terra. Não querem saber de Deus. Não querem ter compromisso com Deus. Não querem se arrepender. Não querem ter uma vida bíblica. Não querem viver ortodoxamente conforme a palavra. Não querem, meus amados irmãos, gerar frutos dignos de arrependimento. Porque elas já estão, meus amados irmãos, sendo, aleluia, glórias a Deus, já estão satisfeitas, se deleitando em seus próprios prazeres carnais. E não querem pagar o preço para carregar a sua cruz, assim como Cristo carregou a sua cruz. Muitas pessoas falam que amam a Deus. Muitas pessoas falam que amam ao Senhor Jesus, mas é só de boca para fora. É só de boca para fora, é só com palavras. Mas não provam que ama a Deus pelas atitudes. Não provam que ama a Deus amando o seu próximo. Não provam que ama a Deus carregando a sua própria cruz. Não provam que ama a Deus renunciando à sua vontade. Não provam que ama a Deus demonstrando que não tem mais sua vida por preciosa. Não provam mais que ama a Deus por não pagar preço nas madrugadas. Não provam que ama mais a Deus porque não vivem mais o primeiro amor. Como é que uma pessoa pode falar que ama a Deus sendo que nem a palavra ela conhece? Sendo que nem medita nas Sagradas Escrituras? Porque uma pessoa que ama a Deus é aquela que guarda os mandamentos e as pratica. Glória a Deus. A pessoa que ama a Deus é aquela pessoa que já abandonou sua própria existência na face dessa terra. A gente vê que uma das primeiras mensagens do Senhor Jesus, no início do seu ministério, a primeira coisa que Jesus pregou não foi porta aberta, não foi prosperidade.
prosperidade, não foi casamento, não foi riquezas. Sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor está mais preocupado na sua alma. Jesus está mais preocupado na sua salvação do que abrir porta, do que abençoar, do que prosperar, porque tudo isso vai ficar aqui, mas a sua alma, ela é infinita. E a sua alma tem dois caminhos, ou o céu ou é o inferno. Para onde irá a sua alma? Como está a sua vida diante do Senhor? Porque ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil, pregar aqui em cima do altar é muito fácil, mas como tem sido a nossa vida lá fora? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus lá fora? Temos obedecido ao Senhor? Temos vivido conforme a vontade dEle? Temos renunciado? Temos virado o rosto para as coisas desse mundo? Ou nós estamos babando por causa das coisas desse mundo? Os sinais que têm acontecido ao nosso redor só nos provam que a vida dele está muito próxima. E sabe o que eu tenho observado nos dias de hoje? Feche seus olhos. Feche seus olhos e sinta o que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Sabe o que eu tenho observado nos dias de hoje? Enquanto muitas igrejas, enquanto muitas congregações têm levantado congressos de jovens, congressos de senhoras, festividades, enquanto muitas igrejas têm levantado esses eventos, eu vejo, meus amados irmãos, pessoas pulando, eu vejo pessoas alegres nesses eventos, eu vejo pessoas sentindo a presença de Deus, mas não tem constância. É como palha, o fogo pega na palha, mas logo apaga. Eu vejo igrejas se preocupando mais em levantar grandes congressos, grandes eventos, mas eu não vejo igrejas nos dias de hoje levantando obras evangelísticas. Eu não vejo igrejas nos dias de hoje levantando obras de evangelismo nas ruas, nos becos, nas vielas. Eu não vejo as igrejas hoje em dia indo na zona de batalha, indo em busca das almas perdidas, indo visitar os hospitais, indo visitar os presídios, indo visitar os drogados, indo visitar a vida daqueles que estão afastados da casa de Deus. Eu não vejo as igrejas levantando grandes eventos de evangelismo para pregar nas praças, para pregar nas ruas. Eu não vejo isso mais acontecendo. Porque hoje as igrejas, muitas igrejas têm se acomodado a ficar somente pelo lado de dentro. E não tem mais levantado obras evangelísticas. Irmãos, quando eu participo de evangelismo, eu falo isso para a glória de Deus. Quando eu chego em uma alma que está sentada num banco de praça e começo a pregar a palavra para ela começa a encher os olhos de lágrima, ela começa a sentir Deus falar com ela baixa a cabeça, meus amados irmãos, e eu pregando para ela, e ela ouvindo com todo prazer, com toda reverência a mensagem. E irmãos, acredite se quiser, tem pessoas lá fora que ouvem mais a palavra dos que estão de dentro. Tem pessoas que estão lá fora, viciadas, drogadas, que ouvem mais a mensagem de Deus do que os próprios crentes aqui da igreja. Em qualquer outras igrejas, tem pessoas que estão lá fora, que têm mais prazer de ouvir a palavra do que muitos crentes, do que muitos que se dizem cristãos. Porque hoje a gente não vê mais ninguém chorar dentro da igreja, ouvindo uma palavra de arrependimento. Hoje a gente não vê pessoas que aceitam a palavra do Senhor com prazer, com todo ânimo, com todo gozo, porque ele sabe que Deus, ele exorta e repreende a todos a quem ele ama. Ele entende que quando Deus exorta, corrige, é porque Deus ama aquela pessoa. E quando aquela pessoa ouve a mensagem de Deus o confrontando, ouve a mensagem de Deus o corrigindo, ele sabe que Deus quer aperfeiçoar ele, que Deus quer, aleluia, tirar ele do mundo de engano e levar ele para mais próximo dele. Quando eu vou evangelizar, meus amados irmãos, algumas pessoas nas ruas, eu começo a pregar a palavra para a glória de Deus, e essas
pessoas, meus amados irmãos, quando olham para mim, eu contemplo, irmãos, um grande fardo sobre essas pessoas. Eu contemplo, meus amados irmãos, essas pessoas sedentas e com fome de ouvir a palavra de Deus. E enquanto muitas igrejas se preocupam em levantar congressos e festividades, enquanto eu vejo nas igrejas muitos pregadores se disputando para quem prega mais e para quem prega menos, enquanto eu vejo dentro das igrejas pessoas se achando porque tem curso de teologia, porque tem diploma, enquanto eu vejo em muitas igrejas pessoas disputando quem canta melhor e quem canta pior, enquanto eu vejo nas igrejas pessoas que se acham melhor e outras falam, esse aí é pior, eu sou melhor, enquanto eu vejo as igrejas se disputando entre si, guerreando entre si, tem almas lá fora perecendo, tem almas lá fora com sede, com fome de ouvir a palavra de Deus, e não tem ninguém para evangelizar elas, não tem ninguém, meus irmãos, para pregar para elas, porque hoje as igrejas estão mais preocupadas em encher o templo com congressos e festividades, e não levantam uma obra evangelística mais, enquanto tem muitas pessoas lá fora precisando de ouvir o Evangelho, enquanto muitas pessoas lá fora estão indo para o inferno, enquanto muitas pessoas lá fora estão perecendo, não tem força de vir até a igreja. Irmãos, quando as pessoas não têm força de vir até a igreja precisa até ela, a igreja precisa ir até ela, irmãos. Nós fomos chamados para isso, nós não fomos chamados para ficarmos acomodados dentro do templo, nós não fomos chamados para ficarmos, meus amados irmãos, na nossa zona de conforto dentro do templo, nós fomos chamados para propagar o Evangelho de Cristo, assim como aquela igreja primitiva fazia. Aquela igreja primitiva, meus amados irmãos, ia para todos os lugares para pregar a palavra, para expandir o reino de Deus. João Batista pregava no deserto. Jesus, ele andava de cidade em cidade pregando o Evangelho. Enquanto muitas igrejas estão confortáveis dentro do templo e não querem mais ir até a zona de batalha, que é lá fora, não querem padecer humilhações por causa do Evangelho de Cristo, não querem padecer por amor a Cristo. E sabe, tem muitas pessoas, muitos pregadores, que em cima do altar pula, prega com toda unção, com toda autoridade, corre de um lado, corre de outro, fala em línguas, mas aí quando vai para o evangelismo, fica mexendo no celular. Quando vai para o evangelismo, fica conversando com as pessoas no celular. Aqui em cima do altar, quando todo mundo está olhando para ele, quando ele tem holofotes aqui, aí ele se acha, aí ele prega, aí ele corre para um lado, corre para o outro, mas quando chega lá fora, cadê essa unção? Cadê essa mesma autoridade para pregar para o povo? Cadê essa mesma unção? Parece que só é pregador em cima do altar, parece que só é ungido aqui em cima do altar, mas quando chega lá fora, vai só para marcar presença nos evangelismos, vai só para entregar panfleto. Irmãos, desde quando só entregar panfleto é evangelismo? Evangelizar é você chegar na pessoa e pregar para ela, orar por ela, você falar de Cristo para ela, porque muitas pessoas pegam o panfleto, amassa e joga fora. Evangelismo de verdade é quando a gente chega na pessoa, conversa com ela, ouve a voz dela, ouve os problemas dela e ora por ela, fala de Deus para ela. Isso que é evangelismo de verdade. Uma pessoa só chegar e entregar um profeta e não falar nada, isso aí é porque ele está se acomodado, não quer pagar o preço. Isso aí é hipocrisia. Tem pessoas que estão precisando ouvir a nossa voz, ouvir a palavra e receber uma oração. Precisamos sair dessa superficialidade e sermos igrejas de verdade. Precisamos, meus amados, voltar a ter amor às almas. Precisamos voltar, meus amados irmãos, a sentir o que essas pessoas lá no mundo estão sentindo, porque antes
nós estávamos na mesma situação que elas. A igreja precisa voltar a ter empatia, misericórdia e amor. As igrejas precisam voltar a levantar obras de evangelismo, porque tem muitas pessoas que não estão doentes de enfermidade física, estão doentes por causa de enfermidade espiritual. E elas clamam por palavra, clamam com sede de ouvir a palavra de Deus. E cadê a igreja? Cadê a igreja para evangelizar? Cadê a igreja? Cadê a igreja para poder orar por elas? A igreja está lá dentro do congresso, dentro das festividades. Eu não desprezo o congresso, irmãos. Eu não desprezo festividade. O que eu sou contra é só as igrejas focar nisso, só as igrejas focar aqui dentro e não focar mais lá fora, porque a nossa zona de batalha ainda é do lado de fora. Palmas para o Senhor Jesus. Congresso é bom, é importante sim. Festividade é importante sim. Mas nós não podemos focar só nessas coisas. Nós não podemos focar só aqui dentro do templo. Precisamos, meus amados irmãos, voltar a ter o amor de Cristo, a amar como Cristo amou, a pensar como Cristo pensava. E eu torno a repetir: tema de arrependimento, tema de salvação, tema de santidade hoje tem sido raro, tem sido escasso. Estamos vendo pessoas que estão com os seus olhos voltados para a terra, para as coisas que são da terra. As pessoas estão tão acostumadas com dinheiro, com trabalho, com família, com as preocupações dessa vida, e está se esquecendo do tesouro que é lá no céu. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quem lê a Bíblia aí? Onde estará o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o tesouro do seu coração? O tesouro do seu coração está na palavra? Ou o tesouro do seu coração está nesse mundo? O tesouro do seu coração está lá no céu ou está aqui na terra? Onde está o tesouro do seu coração? O tesouro do seu coração está voltado para jogos? Para pessoas? Ou o tesouro do seu coração está voltado para Deus e para o reino de Deus que está prestes a chegar? Glória a Deus, aleluia. Muitos querem subir no dia do arrebatamento, mas são poucos os que perseveram até o fim. Muitos querem subir no dia do arrebatamento, mas são poucos que renunciam. Hoje, a gente vê que são poucos que estão dispostos para a obra de Deus. Poucos estão dispostos para ser cooperadores e obreiros da obra de Deus. São poucos. São poucos e poucos que querem, meus amados irmãos, contribuir para o crescimento da obra de Deus. E eu não falo aqui somente aqui dentro, não falo lá fora, porque no dia que alguém organiza uma obra de evangelismo, vão poucas pessoas. Porque elas querem holofotes, elas querem ser vistas aqui. Porque lá no anonimato, ninguém vai ver ela. Quando ela estiver evangelizando, irmão Marcos, ninguém vai estar lá vendo ela para aplaudir ela, para aprovar ela. Glória a Deus, aleluia. A pessoa ela quer estar em evidência. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus tem falado fortemente nesses dias. Deus tem falado fortemente comigo. É tempo da igreja voltar a abrir a Bíblia em cima dos altares. É tempo de pregadores abrir a Bíblia e pregar o que Deus manda. Não é tempo mais de nós pregar falsa paz. Não é tempo mais da gente pregar falsas alegrias, falsas esperanças, falsas expectativas. Porque o mundo já está reservado para o fogo. O mundo já está reservado para o juízo. Porque o mundo é assim, o mundo tenta pregar uma falsa paz. Os pregadores mundanos tentam pregar uma falsa paz, uma falsa alegria. Enquanto o Rio Grande do Sul está debaixo de águas, aí o país, o governo, o Rio de Janeiro me pega e paga milhões para Madonna fazer aquele show de
ocultismo, um show satânico, enquanto muitas pessoas estão debaixo de águas neste momento, perecendo, morrendo. Porque o mundo, você já reparou que quando acontece alguma tragédia no mundo, o mundo sempre tenta trazer alguma coisa para distrair as pessoas, para trazer uma falsa paz, uma falsa esperança? Vocês já repararam nisso? Parece que o mundo está querendo virar o rosto das pessoas para aquilo que realmente está acontecendo. A palavra de Deus se cumprindo dia após dia. E muitos estão dormindo. Muitos estão inertes, estão parados, estão estacionados. E hoje Deus traz um chamado para o arrependimento. Deus traz um chamado para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos. Deus traz um chamado para as pessoas voltarem a conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Deus está trazendo um chamado para as pessoas pararem de olhar para as coisas desse mundo e olhar somente para Cristo. Para de olhar para o pastor, para de olhar para o irmão, para de olhar para o obreiro, para de olhar para o ser humano, porque o ser humano, ele é sujeito ao fracasso, ele é sujeito a cair. E as pessoas que estão focadas em pastor, em irmão, em obreiro, no ser humano, e vê essa pessoa cair, ela se sente frustrada, ela se sente decepcionada, e a fé dela se abala, a fé dela se enfraquece, porque a fé dela está firmada no homem. O Senhor Jesus Cristo fala para mim e para você: foca somente em Cristo, porque muitos escândalos ainda vão acontecer em nosso meio. É mister que os escândalos aconteçam. Firme sua fé somente naquele que é perfeito, naquele que não tem pecado, naquele que nunca se achou uma palavra de engano na sua boca. Foca somente em Cristo, se agarra em Cristo, se arrependa. Você não é melhor do que ninguém aqui, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Você, meu amado irmão, é apenas barro, é apenas cinza, e você e eu precisamos estar, meus amados irmãos, submetidos na casa do oleiro. Nós precisamos, meus amados irmãos, ser moldados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos voltar, meus amados irmãos, a se humilhar diante da presença de Deus. Precisamos, meus amados irmãos, a voltar a viver em santidade. Precisamos voltar a ter temor e tremor diante da palavra e diante de Deus. Oh, Ibicama, Labasturiana, Labacai, aleluia. Irmão, se vocês soubessem a tristeza de Deus quando olha para esse mundo e vê, meus amados irmãos, uma grande corrupção no meio do seu povo e dentro da igreja. Pastores roubando, pastores, meus amados irmãos, abusando de irmãs, pastores, meus amados irmãos, sendo presos por causa de estupro, pastores padecendo por causa de mau testemunho, o homossexualismo dentro da igreja. A gente, meus irmãos, imagina a tristeza e o nojo de Deus quando olha para o meio do seu povo e vê homem com homem, mulher com mulher. Imagina, meus amados irmãos, um Deus santo olhando para o meio do seu povo e vendo, irmãos jovens, mandando nudes uns para os outros, que aqui dentro está louvando, aqui em cima está pregando, mas fora da igreja está mandando nudes, está postando fotos, meus amados irmãos, indecentes. Você acha que Deus não está olhando para isso, irmão? Irmãos, o negócio está sério. Nós precisamos parar de brincar de ser crente. Nós precisamos, meus amados irmãos, sermos cristãos de verdade. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter temor de um Deus que é santo. Hoje, meus amados irmãos, tem pessoas que não gostam de ouvir a mensagem de Deus e palavra de vida eterna. Aí eu pergunto, por que será que não gosta? Por
por que será que não gosta? Por quê? Porque em Salmos capítulo 1 diz que o meu prazer é na lei do Senhor. E na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Muitas pessoas não têm mais prazer na lei de Deus. Muitas pessoas já não têm mais prazer em ler a palavra. As pessoas têm prazer em ver no Instagram lives ao vivo de profeta de Pix revelando falsas revelações. O prazer das pessoas é chegar na igreja onde tem um cantor famoso, onde tem um pregador famoso. O prazer das pessoas, meus amados irmãos, é querer ouvir aquilo que elas querem ouvir. É querer ouvir porta aberta, bênçãos, prosperidade. Mas não querem mais ouvir aquilo que Deus quer falar com ela. Alguém pode bater palmas para o Senhor? Lembrando que o julgamento de Deus vai começar primeiro na casa dele. O julgamento de Deus não vai começar lá no mundo. O primeiro julgamento de Deus não vai começar lá no baile funk, lá no forró, lá nas casas de prostituição. O julgamento de Deus primeiro vai ser com a casa dele. Hoje o Senhor Jesus está alertando para mim e para você. A porta da graça ainda está aberta. A minha graça ainda está sobre este mundo. O meu perdão ainda está no coração daqueles que se arrependem. Ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há oportunidade. Aproveite e se arrependa. Agarre a oportunidade que Deus está nos dando. Porque a vinda do Senhor será quando a gente menos pensar. Pregadores que pregam a verdade estão sendo barrados. E são poucas as igrejas que dão oportunidades para os pregadores que pregam a verdade pregar. Eu não falo isso para abrir a agenda para mim, não. Eu não falo isso porque quem abre a minha agenda é Deus. Quem me traz o convite é Deus. Eu falo isso porque é uma verdade. E que é verdade, a gente precisa pregar. Porque a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Hoje, os pregadores que pregam a palavra de Deus conforme ela é, estão sendo barrados. Hoje, as igrejas querem convidar pessoas que falam 300 línguas estranhas aqui em cima do altar e 20 sobre a mensagem. Pessoas, meus amados irmãos, que ficam o culto inteiro só gritando, falando heresias, e não prega nada da palavra. São essas pessoas que muitos templos estão convidando. Porque é mais fácil convidar um falso profeta, pregador que prega heresia, que não vai fazer ninguém sair da igreja, do que convidar alguém que vai pregar uma mensagem, que vai trazer salvação. Porque hoje as pessoas estão preocupadas com quantidade. Irmãos, nem Deus se preocupou com quantidade. Foram milhões de pessoas que saíram da terra do Egito e foram levadas para o deserto. Quantas pessoas que foram para a terra prometida? Quantas? Alguém sabe? Duas pessoas. Duas. Deus foi filtrando um por um. Milhões de pessoas saíram da terra do Egito e só duas entraram na terra prometida. Deus não está preocupado com quantidade. Quantidade para Deus não é nada. Deus está preocupado em corações aquebrantados, em espíritos aquebrantados, em corações voltados para Ele, corações fiéis a Ele, pessoas que têm prazer em servir e agradar a Ele, pessoas que perseveram até o fim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Palmas para o Senhor Jesus.